graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Nós estamos aqui para mais um episódio do Disse Jesus. O episódio de hoje tem o título de Coragem, meu filho, os teus pecados estão perdoados. E este episódio, este acontecimento, que é a cura de um paralítico, ele está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, e também no Evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 1 a 8. E nós estaremos lendo no Evangelho de Mateus, que diz assim: Jesus entrou num barco, atravessou o lago e foi para a sua cidade. Trouxeram-lhe então um paralítico deitado numa enxerga. Ao ver a fé daqueles homens, disse ao paralítico: Coragem, meu filho, os teus pecados estão perdoados. Nisto, alguns doutores da lei começaram a dizer para consigo: este homem está a ofender a Deus. Jesus percebeu-lhes os pensamentos e questionou-os: por que é que estão a pensar mal no vosso íntimo? O que será mais fácil? Dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ficam, pois, a saber que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: levanta-te, pega na tua enxerga e vai para casa. O homem levantou-se e foi para casa. Ao ver aquilo, a multidão ficou impressionada e louvava a Deus que deu tão grande poder aos homens. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, este é um milagre muito conhecido pelo fato de 4 amigos descerem um paralítico pelo telhado de uma casa. O que está acontecendo aqui? Jesus veio de Decápolis, mais propriamente da cidade de Gadara, onde ele havia libertado um homem que tinha uma legião de demônios. Após expulsar os demônios daquele homem, os homens da cidade, porque perderam os porcos, tiveram prejuízo, os demônios entraram nos porcos, os porcos se lançaram um precipício abaixo. Então aqueles homens, por causa do prejuízo que tiveram, eles rogam a Jesus, pedem a Jesus que saia da sua cidade. E Jesus sai de Gadara e volta para a região da Galileia, mais precisamente a cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum é aqui uma espécie de quartel-general do ministério de Jesus na Galileia. Gadara, ou Decápolis, fica a leste da Galileia, do mar da Galileia ou do lago de Genezaré, e a cidade de Cafarnaum, Nazaré e outras cidades onde Jesus operou muitos dos seus milagres ficam a oeste do mar da Galileia. Então é isso que Jesus fez. Ele sai de Decápolis e atravessa o mar da Galileia para Cafarnaum. E chegando em Cafarnaum, chegando ali na sua casa, a Bíblia vai dizer que uma multidão vai ter com Jesus. E eles cercam a casa de Jesus, eles enchem a casa de Jesus. Que interessante, só para fazer aqui, abrir um parênteses, enquanto em Gadara ele é rejeitado, eles pedem que ele saia, eles não querem os milagres, eles não querem os feitos do Senhor Jesus. Já na Galileia havia uma multidão faminta, sedenta por Jesus, pelos ensinos de Jesus e pelos milagres de Jesus. Jesus então, por ser rejeitado, ele dá as costas para Gadara e se volta para aqueles que têm fome. Bem-aventurado, disse o Senhor Jesus, aqueles que têm fome, porque eles serão saciados. E chegando ali naquela cidade, naquela casa, a Bíblia diz que foi trazido para Jesus um paralítico. Este homem doente, este homem paralítico, ele não podia entrar na casa. Os seus amigos não conseguiram entrar naquela casa por causa da multidão que cercava a casa, por causa da multidão que cercava Jesus. Então aqueles amigos daquele paralítico, pessoas cheias de fé, eles encontraram uma forma de entrar na casa. A forma era talvez encontrar uma escada na parte de trás da casa, na parte de fora da casa, subiram ao telhado, abriram o telhado e desceram a cama, que aqui a Bíblia para todos chama de enxerga. Enxerga é uma espécie de cama feita de palha ou de esteira, e aquela cama ela era enrolada durante o dia, a pessoa carregava aquela cama e à noite, quando ela quisesse descansar, quando ela quisesse dormir, ela estendia a cama, ela abria a cama para deitar. Então vejam bem, alguns estudiosos dizem que esta é uma fé que é poderosa, humilde e inteligente. Poderosa por quê? Porque eles tinham uma convicção firme de que Jesus iria curar. É a fé inabalável, a fé poderosa. Eles tinham certeza absoluta que se pudessem
descer aquele paralítico, fazê-lo chegar até Jesus, que Jesus ia curá-lo, e nada os movia deste pensamento, semelhante à fé daquela mulher hemorrágica que disse: se eu apenas tocar em Jesus. E ela também enfrenta a multidão, ela encontrou forma de ultrapassar a multidão e chegar até Jesus. É uma fé poderosa, é uma fé humilde, porque o paralítico, naquela altura, meus irmãos, ser um paralítico era ser rejeitado, ser uma pessoa enferma, uma enfermidade incurável, era sinal de maldição, de pecado. Então muitos tinham aquele homem como um pecador, como alguém amaldiçoado por Deus. Certamente aquele homem não tinha muitos amigos, mas os poucos amigos que ele tinha eram amigos de fé. Que interessante, né? Você não precisa estar cercado por muitas pessoas, por grande multidão, mas você precisa estar cercado de pessoas certas, pessoas com fé, pessoas que te elevam, que te fazem crescer, que te edificam, que são bênçãos na tua vida, relacionamentos que são bênçãos para você. E aqueles homens eram realmente amigos daquele paralítico, eles eram humildes, a fé humilde, eles não se importavam com o que as pessoas iam dizer a respeito deles, eles carregaram aquele paralítico, sem se importar com o que as pessoas iam falar a respeito deles. Portanto, fé poderosa, fé humilde e fé inteligente. Mesmo não conseguindo chegar lá, eles não ficaram passivos ou imóveis, eles encontraram forma de entrar naquela casa, de descer o paralítico pelo telhado. Talvez ninguém tinha pensado nisso. Fé poderosa, fé humilde e fé inteligente. E o mais interessante nisso tudo, meus queridos irmãos, é que a fé atrai o Senhor Jesus. A fé atrai milagres. Vejam bem, como eu já falei, a mulher hemorrágica, o Senhor Jesus foi atraído por aquela fé, uma multidão cercava Jesus, uma multidão apertava Jesus, uma multidão que tocava em Jesus, mas de repente Jesus disse: alguém me tocou. E Jesus para o cortejo, para o percurso, para encontrar a pessoa que havia tocado. Os discípulos falaram com Jesus: mestre, uma multidão te aperta, como tu dizes alguém me tocou? Mas ele disse: eu sei que de mim saiu virtude, de mim saiu o poder. Foi um toque especial daquela mulher. Então aquela mulher confessa e Jesus fala com aquela mulher. Ela não apenas foi curada fisicamente, mas a sua alma, o seu espírito foi curado também naquele dia. A mulher cananeia também desperta a atenção de Jesus por causa da sua fé, né? Depois daquele discurso de humildade, de fé da mulher cananeia, Jesus vai dizer para ela: mulher, grande é a tua fé. Ela recebe um destaque ali, né, pela fé poderosa que ela tinha. E também o centurião, que pede a cura para um amigo ou um servo, também, quando Jesus diz que vai à casa dele, ele diz: não é preciso que o Senhor vá, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, basta uma ordem e tudo vai acontecer, tudo se cumprirá. Então Jesus vai dizer assim para aquele homem: nem Israel encontrei tamanha fé. Então a fé é algo que atrai o Senhor Jesus e ela atrai milagres. Então não podia ser diferente na vida daquele paralítico por causa da fé dos seus amigos. E é tão interessante que quando ele entra naquela casa, a Bíblia não relata nada que aquele paralítico tenha falado para Jesus. Ele parece nem abrir a boca, mas Jesus, ao olhar para ele imediatamente manifesta o perdão para aquele homem. É o perdão chamado perdão unilateral. Ele parte apenas de um lado, nesse caso o lado do Senhor Jesus. É o que Jesus fez quando ele estava na cruz. Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Embora os seus agressores, né, estavam a maltratá-lo, não pediam perdão, mas ele liberou o perdão. Jesus libera perdão para nós, mesmo antes de nós pedirmos. Aleluia! Com arrependimento é possível alcançar o perdão que já foi liberado para nós lá na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a forma muito interessante para mim é como Jesus aborda, como Jesus fala com aquele homem, né? Primeiro ele vai dizer para ele: coragem, ânimo. Isso revela que era algo que aquele homem precisava muito. Evidentemente, ser paralítico em qualquer época é algo muito difícil, principalmente naquela época, principalmente naquele contexto. Ele não era só o paralítico, ele era também o pecador. Aos olhos dos homens, ele era o paralítico, o pecador, o amaldiçoado por Deus. Portanto, era algo muito difícil. Possivelmente, aquele homem estava desanimado, quem sabe até mesmo numa depressão. Era normal que isso acontecesse. Mas Jesus diz para aquele homem que ele precisava ter ânimo,
precisava ter coragem. Na verdade, é uma palavra de esperança, é uma ordem também. Assim como Jesus nos disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É algo que nós não podemos perder, o ânimo, a coragem para continuar. E Jesus estava ali, ele era a esperança para aquele paralítico. Por isso é que ele vai dizer coragem e ânimo. Quem tem Jesus tem coragem, quem tem Jesus tem ânimo, porque ele é a nossa esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E outra coisa interessante na abordagem de Jesus é que ele o chama de, em alguma tradução diz filho, em outras diz amigo. Olha que coisa mais linda. Embora aquele homem não conhecesse Jesus, mas Jesus já o conhecia. Para Jesus, ele era o amigo. E Jesus trata-nos como amigo. Jesus nos trata como filhos amados do Pai. Assim que ele fez, foi assim que ele tratou Judas, mesmo quando Judas ia para traí-lo. Foi o que ele disse: amigo, traíste-me com um beijo, né? Então veja bem, meus irmãos, Jesus nos chama de amigos. Enquanto aqueles doutores da lei que estavam naquela casa certamente chamavam o paralítico de pecador, de homem amaldiçoado, Jesus o chamava de amigo. Eu quero dizer uma coisa para vocês, isso é uma lição poderosa para as nossas vidas. Jesus, ele é amigo dos pecadores. Ele mesmo disse: eu não vim para condenar, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Muitas das vezes os doutores da lei criticaram Jesus porque ele comia com pecadores. Ele sentava à mesa com pecadores. Mas Jesus fazia isso para salvar, porque ele é amigo dos pecadores e ele salva aqueles que se arrependem. Jesus não é amigo do pecado. Não há amizade com o pecado. Jesus rejeita o pecado, mas ele não rejeita um pecador que se arrepende, um pecador de coração contrito e arrependido. Bendito seja o nome do Senhor, o nosso amigo, Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia. Meus irmãos, eu fico aqui a pensar, a imaginar a surpresa para aquele homem ao ser tratado como amigo, como filho por Jesus. Talvez aquele homem não estivesse habituado a isso. Aquele homem não estava habituado a esse tipo de tratamento. Imagino a reação daquele homem, a surpresa daquele homem ser chamado por amigo. Aleluia. Bom, meus irmãos, então aqui vai acontecer dois milagres naquela casa. O primeiro deles, o perdão do pecado. Jesus disse: amigo, os teus pecados já estão perdoados. Veja bem, quando Jesus cita isso, os teus pecados estão perdoados, os doutores da lei começam a pensar mal de Jesus, pensando que ele era um blasfemo, né? Que ele estava a ofender a Deus. E Jesus, por conhecer o pensamento das pessoas, conhecer os sentimentos, aquilo que vai dentro do ser humano, né? E ele vai dizer para ele: por que vocês estão pensando mal assim? Por que vocês estão pensando isso? Eles não acreditavam que Jesus podia perdoar pecados. E é por isso que eles estão censurando Jesus. Eles ainda não conheciam Jesus como Filho de Deus, como sendo o próprio Deus. Portanto, eles censuram Jesus. E Jesus faz então a pergunta: o que é mais fácil? Dizer: perdoados estão os seus pecados, ou curar o paralítico, ou dizer: levanta e anda. Talvez para muitos dizer perdoados estão os seus pecados era mais fácil, mas na verdade tanto um como o outro são grandes milagres do Senhor Jesus: o perdão dos pecados e a cura do paralítico. Então, para comprovar que Jesus é Deus, ele vai dizer para o paralítico: levanta e anda. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, é a confirmação de que ele é Deus. Ele cura a alma, ele cura o espírito e ele cura também o físico. Um duplo milagre, a obra completa de Jesus. E é isso que ele quer fazer no nosso meio também: curar completamente, curar por dentro e também por fora. Bendito seja o nome do Senhor. Bom, meus irmãos, para concluirmos então, Jesus não veio a este mundo para condenar, mas ele veio para salvar o pecador. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14, Paulo vai dizer o seguinte: ele cancelou o registro de acusação contra nós, removendo-o e pregando na cruz. Aleluia. Ele tirou do paralítico toda a culpa, toda a condenação, o peso que estava sobre aquele paralítico. O peso da culpa é algo muito difícil de carregar, impossível talvez de carregar, mas Jesus tirou a culpa
do pecado, ele perdoou, ele cancelou a dívida e também curou aquele homem naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você que está me ouvindo, talvez o seu caso não seja de uma cura física, mas a cura do espírito e da alma. Talvez você precisa ficar livre desse peso de culpa, desse peso de pecado. E Jesus quer te livrar desta culpa e desse peso. Basta você aceitá-lo como Salvador. Basta você se arrepender dos seus pecados e abrir o seu coração para Ele entrar. Ele disse: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e farei morada. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos orar neste momento. Enquanto nós oramos, fale com o Senhor, entregue a sua vida para Ele. Confesse os seus pecados a Ele e receba Ele como seu Salvador. Lance todo o peso de culpa e de pecado sobre Ele. Aleluia. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus querido, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor. Ó Deus querido, temos o perdão dos nossos pecados, pelo sangue de Jesus derramado na cruz, pelo seu sacrifício, aleluia, mesmo quando nós não o conhecíamos, diz a tua palavra. Nós éramos inimigos do Senhor, mas o Senhor veio ao nosso encontro. E a tua palavra nos afirma, não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. Foi o Senhor quem nos amou primeiro, diz a tua palavra. O Senhor nos chamou de amigos quando nós não conhecíamos o Senhor. O Senhor nos chamou de amigos quando o mundo nos rejeitava, quando o mundo talvez nos odiava, o Senhor nos chamou de amigo. Obrigado, Senhor. Nesta hora, Pai, eu oro, Deus, por cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está ouvindo, Senhor, agora esta palavra. Ó Pai, cada um, ó Pai querido, que se arrepende do seu pecado, cada homem, cada mulher com o coração arrependido, que o Senhor livre da culpa do pecado, Senhor, e da condenação, e lhes dá uma nova vida, Senhor, agora livres para amar o Senhor, livres para adorar o Senhor, para servir o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, que Deus abençoe vocês, tá? E se você foi edificado com essa palavra, coloque um gosto e partilhe essa palavra com outra pessoa, para que mais pessoas sejam abençoadas também. Em nome de Jesus, fiquem com Deus e até a próxima.